Bom dia, queridos irmãos da nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava e também a todos que nos assistem pela manhã. Nós desejamos que esse momento de transmissão da mensagem via a internet seja uma bênção para a sua vida e possa edificar muito a você. E eu queria nessa manhã de domingo, um pouco frio, não é verdade? Convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus no Salmo de número 133, que diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Esse texto aqui da palavra de Deus, ele nos faz ter saudades do tempo quando nós estávamos nos reunindo nas igrejas, e nos leva e deve nos levar a que nós oremos, para que nós possamos estar juntos novamente, cultuando a Deus juntos, em escola dominical juntos, trabalhando juntos, para que o nome do nosso Senhor seja conhecido e para que a glória do nosso Senhor seja revelada através da sua igreja. É por isso que esse salmo aqui, ele vai dizer como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não apenas é agradável para os irmãos que estão juntos, embora seja muito agradável, mas isso tem a ver com o propósito de Deus de revelar a sua glória e de revelar, inclusive, aquilo que Ele está fazendo e que vai ser completado quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele voltar. E aqui nós vemos uma imagem do sacerdote sendo ungido, no verso 2, que vai nos dizer assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Isso aqui acontecia no momento da consagração, para que essas pessoas elas pudessem oficiar como sacerdotes entre Deus e o povo de Deus. Mas quando nós olhamos para a nação e comunidade de Deus, isso significa que esse povo então estava sendo consagrado por Deus, todo o povo, para revelar a grandeza de Deus e para que o povo que estivesse longe visse aquilo que Deus estava fazendo. O que é que Deus estava fazendo? Diz ali no verso 3, é como o orvalho do Hermon, monte de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Deus estava abençoando a todos aqueles que estavam vivendo na sua presença. E é para isso que o povo de Deus deveria apontar, que é uma coisa que todos nós viveremos eternamente quando Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele voltar. Então eu convido você para nessa manhã de domingo nós orarmos, agradecendo a Deus pela igreja, agradecendo a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que nós possamos voltar logo, mesmo em tempo de afastamento, isolamento social, que nós, como povo do Senhor, possamos ser referência e que Ele seja exaltado pelas nossas vidas aqui na terra, como Ele é exaltado no céu e será para sempre exaltado no novo céu e na nova terra. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma manhã que o Senhor nos deu com vida. Agradecemos ao Senhor porque além da vida normal, a vida que o Senhor nos trouxe quando nós nascemos, o Senhor nos deu, ó Deus, nova vida, a vida em Cristo Jesus, incluindo-nos, ó Deus, no povo do Senhor, povo cuidado pelo Senhor mesmo. Nós agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e agora queremos orar por cada irmão desta igreja e por cada pessoa cristã que nos assiste, ó Deus, que está triste, quem sabe, por não poder estar se reunindo com os irmãos e fazendo a obra do Senhor como nós estávamos acostumados a fazer. Pedimos a sua bênção, pedimos que o Senhor nos livre de todo mal. Abençoe, Senhor, a nossa nação e use, Senhor, os cristãos para que a nossa nação conheça o Senhor e seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor com cântico.
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam em seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Que o nosso Deus possa ser exaltado na minha vida, através da sua vida também. E para isso eu convido você para nós abrirmos a Bíblia em Mateus, capítulo 5, o verso 14. Mateus, capítulo 5, o verso 14. O texto bíblico nos diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Até aí. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo em que nós abrimos a sua palavra. E, ó Deus, sabemos que quando nos aproximamos do Senhor com temor, buscando a sua presença, ó Deus, o Senhor fala conosco, através da sua palavra, através da ação do teu Santo Espírito. E, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja fazendo isso nessa manhã mais uma vez, alcançando o nosso coração, edificando, ó Deus, a vida de cada um daqueles que tem buscado o Senhor nesse instante. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, então, você sabe que nós, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos trabalhando o tema Vivendo o Evangelho. Nós estamos caminhando como um roteiro geral através do livro que se chama O Evangelho na Vida. Nosso objetivo é que a gente se reflita e possa viver o Evangelho nas mais diversas áreas da nossa vida, na verdade, em todas as áreas da nossa vida. Mas aqui nós estamos estudando aquelas que a gente alcança e pode acompanhar aqui e buscar então como é que nós devemos viver, como é que o Evangelho deve impactar a nossa vida. E nós, na semana passada, estudamos sobre o tema comunidade, o contexto da mudança, falando da igreja, falando do povo de Deus, que se reúne para servir a Deus, que foi feito uma família. E nós dissemos, entre outras coisas, o que é o povo de Deus? Não é simplesmente uma reunião, pessoas decidiram se reunir, mas é um povo gerado por fé, por meio do Evangelho,
de Deus pregado mediante a ação do próprio Espírito Santo de Deus. É também o corpo de Cristo, de forma que a Bíblia vai mostrar que nós somos dependentes de Cristo, que é o cabeça, mas também somos dependentes uns dos outros, assim como no nosso corpo há a dependência dos nossos órgãos e tudo mais, dos nossos membros. Nós somos dependentes, como o nosso corpo depende de tudo aquilo que que compõe o nosso corpo. E nós vimos uma última coisa ainda, que essa comunidade, ela é a comunhão do Espírito, ou o modelo do futuro do Espírito. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Olhando para o texto de Mateus 5,14, nós já lemos que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E aqui nós estamos olhando e pensando sobre um modelo do futuro do Espírito, aquilo que o Espírito Santo ele está fazendo e que vai ser concretizado quando Cristo Jesus voltar. Nós vamos ver plenamente aquilo que Jesus está fazendo no mundo, mas por enquanto nós vemos em parte aquilo que Jesus está fazendo no mundo nessa comunidade. Por que eu digo isso? Em Atos, capítulo 1, o verso 8, nós vamos ler o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós vemos aí? Nós vemos o Espírito Santo vindo daí a essa promessa de Jesus, quando ele foi assunto aos céus, mas logo em seguida, em Atos capítulo 2, nós vemos isso acontecendo, quando o Espírito Santo é derramado, e ali sinais acontecem, o Evangelho é pregado com poder, 3.000 pessoas, elas voltam o seu coração, elas se convertem a Cristo Jesus. Então, essa comunidade gerada por Deus mediante o Evangelho e a ação do Espírito Santo. E aí nós vemos em Atos 2, 42 a 47, justamente como é que essa comunidade ela vivia. Ela vivia de uma forma diferente. Ela vivia de uma maneira que chamou a atenção das outras pessoas. Como que isso acontece e quando que isso acontece hoje? Então você pode dizer, mas lá atrás teve esse momento em que o Espírito Santo veio. E hoje, como é que isso acontece nas nossas vidas? Em que horas que o Espírito Santo vem e passa a habitar no nosso coração e nos dá esse poder para testemunhar e também nós sermos transformados pela própria ação do Espírito Santo? Nós vamos responder a isso lendo Efésios, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Efésios, capítulo 1, versos 12 e verso 13, que vai dizer o seguinte, vou ler o verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então Paulo está falando dele, que já conhecia a Cristo, né? Mas agora ele vai falar dos efésios, que se converteram, dizendo assim, em quem também vós, né? Em Cristo, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, Paulo vai mostrar que essa comunidade cristã, ela tem no seu meio a presença do Espírito Santo de Deus. E por isso, há o que diz, o que nós lemos lá em Efésios capítulo 1, verso 8, há poder para que essa comunidade, então, ela testemunhe. Esse é o nosso 8º encontro, e hoje o tema que nós vamos ter é uma cidade alternativa. Testemunho, uma cidade alternativa. E nós já estamos olhando aí para o texto, que é os capítulo 5, o verso 14, que vai falar justamente dessa cidade. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Mas o que é esse testemunho? Esse testemunho é um testemunho de quê? E nós então vamos tentar entender aqui
olhando lá para Efésios mais uma vez, capítulo 1, versos 19 a 21. Efésios capítulo 1, versos 19 a 21 vai nos dizer assim: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também no século vindouro. Então Paulo está orando por esse povo, que é o povo de Deus, na cidade de Éfeso, um povo gerado pela pregação do Evangelho, pela ação do Espírito Santo de Deus, e agora Paulo ora por eles para que eles conheçam a suprema grandeza do poder de Deus, que se manifesta como Cristo, então, ressuscitado dos mortos, assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais, e acima de todo poder, tendo domínio sobre todo principado e potestade. E aí ele vai dizer quando? No presente século, mas também no vindouro. E aí nós temos duas coisas aí, o presente século e a era vindoura. E Jesus, ele recebe autoridade e ele domina tanto agora no presente século quanto na era vindoura. Qual é o presente século e aonde que começa o presente século? O presente século é em que o pecado reina. É a era em que está tudo se desintegrando, tudo está se desfazendo. Como que iniciou essa era? Iniciou-se no Éden. Nós chamamos isso de, esse evento que aconteceu no Éden, de a queda. Houve a queda do homem, quando o homem, desobedecendo a Deus, trouxe sobre ele, aquilo que era a penalidade sobre o pecado. Jesus disse que, ou melhor, Deus, falou para Adão que no dia em que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Certamente morrerás, disse o Senhor. E essa morte, então, ela não veio como uma morte imediata, fisicamente, mas ela é a morte física, a separação, então, da comunhão entre o homem e Deus. Ela vem trazendo confusão interior e emocional na vida do homem. Ela traz também separação social e dificuldade nos relacionamentos de uns para com os outros. Por causa do nosso egoísmo e também por causa da consequência sobre a natureza, viver nesse mundo passou a ser mais difícil do que era viver lá naquele tempo. Deus vai dizer para o homem: maldita é a terra por tua causa. E o homem, então, por causa do seu egoísmo, ele não administra direito a de Deus. E aí nós vamos vendo tudo desmoronar, emocionalmente, espiritualmente, socialmente e materialmente. Nós vemos a morte espiritual, que é a separação entre nós e Deus, a morte física, que ela entrou no mundo, e assim nós vamos tendo o nosso tempo de vida, mas em um determinado momento nós morreremos, e finalmente a morte eterna, que é viver separado de Deus por toda a eternidade. Mas Deus, no Antigo Testamento, e nós podemos ler no Antigo Testamento, que o povo do Antigo Testamento esperava a era vindoura. Então, este século é o tempo em que tudo está se desintegrando, em que o pecado reina, em que o pecado atrapalha todos os nossos relacionamentos. Mas a promessa de Deus, que era esperada pelo povo do Antigo Testamento, comunidade de Deus no Antigo Testamento, também é esperada por nós, e ela esperava, então, ela se baseava na vinda daquele que, quando viesse, estabeleceria o seu reino, venceria todos os inimigos do homem e restauraria todas as coisas que o pecado estragou. Ele deteriorou, aonde o pecado trouxe desordem, então esse rei, ele traria a ordem. E nós podemos ver isso lá no Salmo de número 96. Salmo de número 96, versos 10 a 13, nos versos 10 a 13,
nós vamos ler a esperança desse tempo, né, que é não a era, o presente século, mas a esperança é de quando vier o rei e então a era vindoura chegar. A partir do verso 10 até o verso 13, nós podemos ler o seguinte: Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E se nós formos lá para Romanos, capítulo 8, nós vamos ver quase que a mesma coisa, mas dito de uma forma diferente. Romanos capítulo 8, versos 18 a 23, vai dizer assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser com a glória que há de ser revelada em nós. Isso no futuro, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, agora, no tempo presente, ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso na era vindoura. Porque sabemos, hoje, na era presente, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então nós vemos duas eras aí reveladas pela palavra de Deus: a era presente e a era vindoura. O que é a era vindoura? A era vindoura é quando Cristo voltar. E quando ele voltar definitivamente, terminará completamente a era presente. Lá em Apocalipse vai dizer que o sofrimento será banido, que as lágrimas serão enxugadas, que a morte não existirá mais. Nós lemos aqui que a natureza geme, e lá no Salmo 96, nós lemos que até as árvores elas cantarão e os campos se regozijarão quando a era vindoura chegar. E então experimentaremos, junto com a criação, a plenitude daquilo que o nosso Jesus está fazendo, restaurando todas as coisas. Mas até lá, como é que nós vivemos? Em que tempo que nós estamos? Então nós estamos num tempo que é chamado de já e ainda não. Porque algumas coisas elas já aconteceram, mas ainda não plenamente. Por exemplo, o reino de Cristo já iniciou, mas ele não se concretizou porque ele ainda não voltou. Quando é que o reino de Cristo ele iniciou? Ele iniciou quando Jesus nasceu nessa terra e realizou a sua obra, e aí foi assunto aos céus. Deu-se início, então, ao reino de Deus. E aí, a era vindoura, ela será quando Jesus voltar. Mas até ele voltar, nós temos como que uma sobreposição das eras. A era presente e a era vindoura. Cristo já governa hoje na era presente, e ele governará na vindoura. E isso ele faz também, entre outras coisas. Além de que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, ele também faz isso através da igreja. A igreja do Senhor é também instrumento de restauração e de revelação daquilo que está por vir. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia mais uma vez, agora em Colossenses, capítulo 1, os versos 18 e o verso 20, que vai dizer assim no verso 18: Ele é, falando de Jesus, a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Verso 20: E que havendo cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer sobre os céus. Algumas coisas, Deus, ou o nosso Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, está restaurando através da igreja. E muitas coisas Deus está manifestando a respeito do seu plano do que há por vir através da vida da igreja. E isso que significa o termo lá de Mateus capítulo 5 e a ideia de não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O texto diz assim: vós sois a luz do mundo, e em seguida diz que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, quais que são as duas ideias aí? A primeira delas é que nenhuma dessas duas coisas, nem a luz no mundo e nem a cidade sobre o monte, nenhuma delas pode ser não vista. São coisas visíveis, são coisas notáveis, que não podem ser escondidas. E aí a imagem da luz, ela vai trazer uma ideia de diferença da luz com o restante do mundo na ausência de luz ou nas trevas. Por isso que nós estamos pensando sobre a comunidade cristã hoje, seguindo o seguinte tema: testemunho, uma cidade alternativa. Um grupo de pessoas que vai revelar a luz de Cristo. Um grupo de pessoas que vai revelar a vida com Cristo hoje, mas que vai apontar para aquilo que vai ser a vida com Cristo e a glória de Cristo, a eternidade. E aí, nós precisamos pensar aqui, vamos pensar hoje nessa cidade alternativa, que é o nosso testemunho, como é que ela se parece? Quais são os componentes dessa cidade? Qual é uma comunidade que realmente está dando um testemunho que nós podemos chamar dessa cidade alternativa que está sobre o monte? Como é que essa cidade então se parece? Ou como é que essa comunidade cristã ela se parece? Em primeiro lugar, a comunidade cristã, ela proclama o Evangelho. Entre tantos assuntos que giram em torno das reuniões e da nossa vida, no meio da comunidade cristã, não somente no momento das reuniões, mas também fora das reuniões, na vida comum de cada uma das pessoas que conheceu ao Senhor Jesus Cristo, o assunto principal é Jesus. Jesus é a coisa mais importante da vida dessas pessoas que o têm conhecido. É o maior amor dessas pessoas. Nós já estudamos aqui que Jesus é aquele que está assentado no trono do coração daqueles que fazem parte da verdadeira comunidade cristã. E por isso mesmo é que a nossa boca e os nossos lábios, elas devem falar de Cristo às outras pessoas. Nós devemos falar da palavra de Deus, da vontade de Deus manifestada através da Bíblia e das próprias palavras de Cristo, quando estão registradas nos evangelhos e também estão sendo lembradas nas cartas. E é importante pensarmos sobre isso, porque quando nós olhamos a comunidade cristã ou igreja apenas com um olhar de religiosidade, nós podemos estar perdendo esse que é um dos principais itens do testemunho cristão, ou do testemunho da comunidade cristã. Houve um tempo lá no Antigo Testamento em que um rei, depois de muitos reis em Judá que foram infiéis ao Senhor, surgiu um rei chamado Josias. E esse rei chamado Josias, ele resolveu arrumar o templo lá e organizar as coisas do templo e do culto ao Senhor. E enquanto aquelas pessoas que ele mandou que fizessem isso estivessem lá, foi encontrado um livro. Que livro era esse? Foi encontrada a Bíblia. A Bíblia estava perdida no meio da comunidade de Deus no Antigo Testamento. Muitas vezes o que pode acontecer conosco é que ao invés de Jesus ser o centro do nosso coração, ser o centro dos nossos assuntos, Jesus ser aquele assunto que nós queremos anunciar às outras pessoas, os nossos interesses, eles vão tomando conta
da nossa comunidade cristã, do nosso dia a dia, da nossa própria vida. É importante nós nos lembrarmos também daquela igreja lá de Apocalipse, quando Jesus vai dizer assim: olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. E vocês precisam voltar atrás lá onde caíram, se arrependerem. Precisam retornar ao seu primeiro amor. Então nós estamos pensando aqui sobre testemunho. Uma cidade alternativa. Qual é uma então das características ou dessa cidade alternativa? Esse povo, essa comunidade, é uma comunidade que proclama o Evangelho. Como é que a gente proclama o Evangelho? Vamos lá para 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Nós podemos ler, escrito aqui: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Até aí. O que esse texto ele nos ensina? Ele nos ensina que nós precisamos viver de tal forma a oportunizar as pessoas a que elas vejam o nosso modo de viver, que é pautado pelo Evangelho, e assim a gente tem essas oportunidades e use essas oportunidades para pregar o Evangelho. Nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé, de dizer por que nós somos igreja, por que nós vivemos como nós vivemos, por que nós andamos como nós andamos. E como é que nós devemos fazer isso? Ao mesmo tempo que fazemos isso com empatia, nós precisamos fazer isso de modo convincente. E ao mesmo tempo que nós fazemos isso com amor, nós precisamos fazer isso de modo fiel. Ele vai usar algumas palavras aqui no verso 16. Diz que nós devemos dar a razão da nossa fé, ou seja, pregar o Evangelho. De que forma? Primeiro, com mansidão. Nós temos que ter paciência com aqueles que estão tentando entender como é que nós vivemos e por que vivemos dessa forma. Temos que ter paciência com a maneira que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas, assim como trabalhou em nossa vida. Temos que ter também temor, é a outra palavra que diz aí, porque esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e quem sabe da vida da outra pessoa. É quando nós estamos pregando a mensagem que tem o poder para transformar e salvar vidas, e que pode estar tirando uma pessoa que está condenada por Deus, conforme a sua palavra, à morte eterna, e ela, no Evangelho, ela vai passar para a vida eterna. Então nós precisamos fazer isso com temor, com zelo, mas também nós precisamos fazer isso com fidelidade. Nós não podemos negociar, nós não podemos esconder as coisas, nós precisamos dizer: nós vivemos assim por causa disso ou por causa daquilo. Tem um texto que é assim, e sobre isso a palavra diz exatamente isso, ou diz aquilo outro. Nós não podemos, para não ofender a pessoa, de repente, negociar o Evangelho ou estragar a mensagem do Evangelho. Também não podemos, por causa da mensagem do Evangelho, não termos paciência e cuidado com a pessoa na hora em que nós pregamos o Evangelho. Então, a Bíblia vai nos ensinar que esse momento é muito especial e que, às vezes, quando nós falamos da nossa fé, nós damos a entender que aquilo é verdadeiro simplesmente porque nós estamos crendo naquilo, como se fosse uma escolha como qualquer outra. Assim como escolhemos um partido, assim como nós escolhemos, quem sabe, um time de futebol ou uma ideologia qualquer. Mas a Bíblia, ela vai ensinar para nós que nós só podemos crer no Evangelho por causa da graça de Deus.
Por isso que a proclamação do Evangelho precisa ser como nós lemos aqui. Precisa ser sem uma aparência de superioridade. Se nós cremos verdadeiramente no Evangelho, nós sabemos que necessitamos do Evangelho, como todas as demais pessoas, todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos ensinar o Evangelho e proclamar o Evangelho com mansidão, temor e fidelidade a Deus. A outra coisa a respeito de testemunho, uma cidade alternativa, outra característica dessa cidade é que ela ama a sua vizinhança. E eu queria ler com você Mateus capítulo 5, a partir do verso 46 até o verso 48, que diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Testemunho, uma cidade alternativa, como é que ela se parece? Ela é aquela que ama a sua vizinhança. Nós percebemos que Jesus, em todo o tempo que andou pela terra, ele não escolheu um ou outro a quem ele iria atender, mas ele atendeu pessoas de todos os lugares por onde andou, de todas as classes sociais, em muitas situações, e a Bíblia vai mostrar que nós não devemos fazer diferenciação para as pessoas, e ele vai dizer assim que nós precisamos amar não só as pessoas da nossa comunidade, embora devamos sim amar e até priorizar de uma certa forma, mas que nós devemos também amar aquelas pessoas que elas não fazem parte, quem sabe, de um grupo que está mais próximo a nós, ou até mesmo em outro lugar, Jesus vai dizer que nós precisamos amar os inimigos. E aqui há uma questão interessante no verso 47, que é dito assim, onde é dito assim: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Então a ideia aqui é de que o amor ele precisa ser dado a todos. Que saudação que era essa? E que saudação que era feita desde o Antigo Testamento e que Jesus estava falando com essas pessoas, porque era essa saudação que eles usavam. Eles saudavam o outro dizendo Shalom. Shalom é paz, mas não é só paz. É o desejo de paz e bênção e prosperidade. É um desejo de saúde em todas as áreas da vida. Esse desejo expressa também aquilo que vai ser realizado em Cristo só lá na sua volta. Mas quando esses irmãos saudavam os outros, eles também deveriam estar dispostos a ser instrumentos e ferramentas dessa paz na vida daquelas pessoas a quem eles saudavam. Só que aqui eles não saudavam os romanos dessa forma. Eles saudavam os publicanos dessa forma. Eles saudavam só aqueles que estavam ali na religião judaica. E Jesus vem e diz qual é a vantagem de fazer isso. E depois nós vamos ver o amor do Pai sendo revelado ao mundo inteiro, enviando Cristo Jesus, não só à nação israelita, mas a todo mundo. E é por isso que ele diz aqui no verso 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Como é que nós temos nos relacionado com as pessoas que estão ao nosso redor? Esse amor, ele não deve ser praticado naquela ideia assim, eu vou esperar, quando me der vontade, eu faço um ato que demonstre o meu amor. Mas esse amor deve ser uma disposição constante do coração daqueles que fazem parte dessa comunidade de testemunho, a fim de que as pessoas sejam alcançadas pelo seu amor, que é o amor de Deus em você, é o amor de Deus em nós, mas principalmente que elas conheçam o Senhor e conheçam o amor do Senhor por elas mesmas. Então nós precisamos ser intencionais. No Antigo Testamento tinha uma palavra que era oikos. E algumas pessoas disseram, nós temos que fazer evangelismo oikos. A gente ouve e não sabe bem direito o que é. Mas na verdade a gente poderia tirar esse oikos, que era casa, e colocar uma expressão muito conhecida nossa hoje.
rede de relacionamentos. O que acontece muitas vezes é que nós dizemos assim, mesmo que a gente é da igreja, a gente diz a igreja tem que amar o outro lá. E daí nós encontramos alguém que precisa de alguma coisa. E ao invés de nós demonstrarmos o amor ali direto à pessoa, a gente pensa assim, eu vou lá para que a igreja venha e faça alguma coisa pela pessoa. Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui é que nós vamos nos encontrar com pessoas. Nós temos pessoas na nossa família, nós temos pessoas na nossa empresa, nós temos pessoas no nosso momento de diversão, nós temos vizinhos que moram ao nosso redor. Como é que nós temos saudado essas pessoas? Elas veem em nós alguém que revela amor e graça de Deus? Será que nós estamos nos dispondo para abençoar essas pessoas? Nós estamos dispostos a levar paz aos nossos vizinhos, mesmo que eles rejeitem por um instante o Evangelho? Nós estamos dispostos a levar cura emocional, social, espiritual à nossa vizinhança, de modo um sinal vindoura? Nós precisamos amar a nossa vizinhança. Se nós somos de fato a comunidade cristã, né, que é uma comunidade alternativa, não por simplesmente ser diferente, mas por revelar o amor de Deus e a graça de Deus hoje já, antes do nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então nós estamos falando sobre o testemunho, a comunidade cristã como uma cidade alternativa. Como é que ela se parece? Em primeiro lugar, ela prega o Evangelho. Em segundo lugar, ela ama a sua vizinhança. E em terceiro lugar, ela transforma o lugar onde ela está, onde ela vive, e ao mesmo tempo ela é transformada. E eu quero convidar você para nós irmos para João, o capítulo 17, e vamos ler os versos 17 e o verso 18, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É importante nós pensarmos o que é que Jesus está fazendo aqui. Jesus não está dizendo assim, olha, vocês vão e compartilhem a sua fé no mundo. E eu vou orar aqui para que vocês sejam excelentes oradores, para que vocês falem muito bem, para que vocês sejam desenvoltos para falar a respeito do Evangelho e ensinar isso, através de vários métodos diferentes. Não que isso seja ruim, mas o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, vão e compartilhem a sua fé, e Jesus está aqui orando para que enquanto eles vão, eles sejam santificados na verdade. É um povo, a comunidade cristã é um povo que já foi transformada em um certo nível, mas que está sendo transformada constantemente. E por que isso é importante? Primeiro, porque nós não somos perfeitos. A Bíblia vai mostrar que em nós ainda há a natureza pecaminosa, mas há também a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele faz dessa forma para que se possa ver a diferença que o Evangelho pode fazer em nossa vida de uma forma dinâmica. As pessoas não vão nos ver, mas as pessoas vão ver pessoas que, ao ser impactadas pelo Evangelho diariamente, transformam. E essas pessoas vão sendo também instrumentos de transformação, porque elas pregam o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, elas refletem a respeito do que o Evangelho fala sobre todas as áreas da sua vida, e ao mesmo tempo pessoas chegam para dentro dessa comunidade cristã e começam também a conhecer o Evangelho e a serem transformadas. E é dessa forma que a comunidade cristã ela vai sendo transformada e ao mesmo tempo ela vai ser transformadora do lugar onde ela vive. E nós então precisamos perguntar a respeito de nós mesmos. O Evangelho tem trazido que resultados sobre a minha vida? Eu tenho sido mais bondoso? Como que eu tenho enfrentado os problemas? É de acordo com o Evangelho ou eu enfrento como eu enfrentava antes?
eu tenho facilidade de reconhecer os meus erros a partir do momento que eu conheci o Evangelho? Será que eu trato melhor as outras pessoas? E a respeito da morte, eu tenho certeza da minha salvação ou eu tenho medo? Tenho medo da morte, tenho medo do dia, sou mal-humorado, falta coragem para enfrentar as circunstâncias da vida. O que é que o Evangelho está fazendo na minha e na sua vida? Nós somos pessoas em transformação, mas que também transformamos o outro enquanto estamos sendo transformados por Cristo. E precisa ser assim, precisa ter frutos de transformação. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, vai nos mostrar que esse testemunho, essa transformação e essa santificação não é só individual, mas ela é também de toda a comunidade. Romanos, capítulo 12, o verso 1 vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo? Ele começa a mostrar então que os irmãos, eles precisam oferecer cada um o seu corpo. Então é mais de um corpo, é mais de uma pessoa. Que esse corpo, ou que essa soma de pessoas, vai oferecer um culto e um sacrifício. Ou seja, que todos nós, como comunidade, nós precisamos ter ações e atitudes na sociedade que vieram como transformação de Deus para nós, e é isso que ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e que isso deve ser então oferecido a Deus. A pregação do Evangelho, o amor aos irmãos, a nossa vida diária, enquanto que lá Jesus falou aos discípulos, e a pergunta na vida do discípulo, o que é que o Evangelho está fazendo na minha vida? Aqui a pergunta é sobre os relacionamentos de toda a igreja. Como é que nós nos relacionamos na igreja? Esse relacionamento na igreja ou na comunidade cristã é um relacionamento igual ao que acontece lá fora, ou é um relacionamento pautado pela palavra de Deus, e ele é um relacionamento que é como a cidade colocada sobre o monte? É uma referência daquilo que Deus está fazendo. Como é que são feitos os nossos negócios? Quem são as pessoas que exercem autoridade e poder? Como é que nós tratamos as questões a respeito da família, de pais, de filhos, de casamento, sexualidade, de todas as coisas? Como é que nós vivemos? Nós precisamos perceber se nós estamos vivendo de acordo com isso que a Bíblia diz aqui. Não de acordo com este século, mas transformado pela renovação da vossa mente, né, através da palavra de Deus, através do próprio Evangelho que é pregado a nós. Então, essa cidade alternativa, que é o testemunho do cristão, ou que é a comunidade cristã em testemunho, ela vai passar por essa transformação dia a dia, mas também quando nós adotamos isso na nossa vida, nós somos instrumentos de Deus e de Jesus para a transformação da nossa comunidade e também na cidade aonde estamos. E a última coisa, que é uma característica dessa cidade alternativa, é que ela planta novas comunidades. Atos capítulo 1, verso 8, vai falar a respeito da palavra testemunho, que é a palavra que nós estamos utilizando bastante aqui. E Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer assim, que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e que aí nós vamos ser testemunhas, diz ali, e sereis minhas testemunhas.
onde, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos a comunidade cristã, somos a comunidade do testemunho, e esse testemunho ele deve ser dado aonde? Em todos os lugares, em todos os cantos do mundo. Nós devemos ir, orar, investir, quem sabe começar ali no bairro com um grupo pequeno, mas até a projetos dessa comunidade, de que pessoas comecem, igrejas mesmo, comunidades formadas que possam se manter, assim como Paulo. Paulo, a partir do momento que ele foi tocado pelo próprio Jesus, ele foi feito então um plantador de igrejas. E Paulo, ele escolhia as cidades, as maiores cidades, e quando ele ia para essas cidades, ele pregava o evangelho a algumas pessoas lá, e essas pessoas então, elas se tornavam a comunidade nascente, que tinham a mesma característica da vida de Paulo e daqueles que estavam lá em Jerusalém e que tinham enviado a Paulo como missionário. Irmãos, nós não podemos ser um cristão sozinho. Nós dependemos da comunidade cristã. Nós sozinhos não podemos chegar até os confins da terra, mas nós, juntos, podemos fazer e ser aquilo que o nosso Senhor Jesus chama para ser. Então hoje, olhando para Mateus, capítulo 5, o verso 14, nós estamos pensando sobre essa cidade que ela é edificada sobre um monte. É uma figura do cristão e é uma figura da comunidade cristã. É como se fosse uma ordem. Sejam como uma cidade que está edificada sobre o monte. O que é uma cidade no monte? É uma cidade que se vê, é uma cidade que revela aquilo que Deus está fazendo hoje, e que isso que Ele está fazendo hoje aponta para aquilo que vai ser a consumação de toda a obra de Deus. Então nós precisamos falar disso, precisamos pregar o Evangelho, e uma das características dessa comunidade é que ela prega o Evangelho. Nós precisamos amar as pessoas e abraçar essas pessoas que estão ao nosso redor, precisando do Evangelho, atender as pessoas naquilo que elas têm sido alcançadas pelo poder destrutivo do pecado, levando o Evangelho não só através de ensinamento, mas também através das nossas atitudes. E nós precisamos então, enquanto fazemos isso, ser uma comunidade que é transformada por Jesus dia a dia. Como? Nos reunindo e pensando como é que o Evangelho ele faz a diferença na minha vida, na nossa cidade, no país, na nossa igreja, no nosso casamento, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos nos perguntar como é que o Evangelho ele nos abençoa nesse assunto, como é que o Evangelho corrige aquele outro. E finalmente, a outra característica dessa comunidade cristã, né, ou do testemunho, uma cidade alternativa, é que ela busca plantar igrejas, para que essas comunidades plantadas aonde elas estão, elas possam ser ao mesmo tempo testemunho da glória de Deus e possam ser instrumento da transformação de Deus aonde elas estiverem ali plantadas. E isso nós só podemos fazer juntos. Quero convidar você para orar, e assim nós encerramos esse momento de escola dominical. Vamos depois cantar uma música, e já te convido para à noite você ver o culto, que hoje ainda é sobre o tema da família. O pastor Ramon vai trazer uma mensagem sobre isso. Mas vamos orar a respeito da nossa igreja. Nós estamos aqui falando sobre comunidade cristã, sobre os movimentos que devem ser feitos, sobre estarmos juntos. E quis Deus que fosse num tempo em que a gente não pode estar juntos. Então que a nossa oração possa chegar junta lá no céu, para que Deus possa nos abençoar
e que a nós seja novamente nos entregue esse privilégio de estarmos juntos. Mas que se o novo normal for assim, que eu espero que não, e nós vamos orar para que não seja, que o poder do Espírito Santo de Deus continue fazendo de nós uma comunidade que revela a glória de Deus, que revela aquilo que Deus vai fazer lá no final, quando tudo estiver completo, a restauração total e completa, mas que revele também que Ele já governa e já reina sobre a nossa vida. Vamos orar. Querido Senhor nosso Deus, nessa manhã nós te agradecemos, porque o Senhor tem chamado um povo para fazer parte do povo do Senhor. Sabemos que a responsabilidade, ela é enorme, mas sabemos que essa responsabilidade ela não vai ser cumprida através da nossa força. E por isso nós sabemos que, se o Senhor assim tem entregue nas mãos da igreja e da comunidade cristã, a responsabilidade de ser como uma cidade alternativa, uma cidade edificada sobre o monte. Ó Deus, que através do poder do Teu Espírito Santo, a Tua igreja já tem feito isso, pois o Evangelho chegou até nós. E em todo e qualquer tempo ou época, até a sua vinda, a sua igreja será bem-sucedida. Cabe a nós, ó Deus, nos perguntarmos se temos sido essa verdadeira igreja. Nos perguntarmos se, ao olhar para essa parte do Evangelho que fala da comunidade cristã, se não há muitas coisas que precisam de arrependimento na nossa vida comunitária, no que diz respeito à missão da igreja e propriamente o ser igreja. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos um excelente domingo na sua presença e continua, Senhor, transformando a vida de cada um de nós. Ó Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para você, que Deus nos abençoe. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que o Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas que lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu,
muito mais do que o homem já viu.